Oi, bem-vindo ao História em Dia. Meu nome é Dandara e hoje aprenderemos um pouco sobre a Idade Média. A Idade Média corresponde a um longo período de aproximadamente 1000 anos de muitas guerras e invasões territoriais. Ele está dividido em fins didáticos em dois períodos: a Alta Idade Média, onde temos a consolidação do feudalismo na Europa e o surgimento do islamismo no Oriente, e a Baixa Idade Média, onde há transformações do feudalismo e sua crise e o início do Renascimento. O início da Idade Média ocorre com o enfraquecimento do Império Romano, quando as diversas tribos que viviam nas fronteiras do Império passaram a se relacionar de modo mais próximo com os romanos. Com a desestruturação do Império Romano, surgiu a possibilidade da formação de novas formas de relação de trabalho, destacando-se o colonato. Nesse modelo específico, os indivíduos livres e mesmo escravos se estabeleciam de modo fixo no interior de grandes propriedades, num lote de terra demarcado, devendo entregar parte da sua produção ao proprietário. Nessa estabilidade do império, a sociedade romana ruralizou-se e passou a apresentar de modo geral uma divisão básica entre proprietários e camponeses. Esse processo de divisão levou a crescente enriquecimento da hierarquia social. Outro fator que contribuiu bastante para esse processo de reclusão social foi a difusão do cristianismo. A partir desse exato momento, quando o cristianismo se tornou a crença oficial em Roma, o clero foi aos poucos ganhando privilégios especiais e grandes poderes políticos. À medida que ganhava posse e privilégio, a igreja tornou-se a principal instituição reguladora da sociedade. Então, a sociedade feudal se organizou em três ordens: o clero, a nobreza e o campesinato. Saindo um pouquinho da Europa Ocidental e indo para o Oriente, nessa mesma época, o novo império se formava. Impulsionado pelo nascimento de uma nova religião monoteísta, que seria o islamismo, o Império Islâmico começou na Península Arábica e expandiu-se em direção ao Oriente Médio, à Ásia, ao norte da África e à Península Ibérica. Depois do estabelecimento do Irã, foram criados dois documentos que contêm a fundamentação política e religiosa do Islã, o Alcorão e o Suna. As normas do Alcorão foram utilizadas para a organização de um Estado teocrático, ou seja, onde o governo e religião são inseparáveis. A unidade entre poder político e espiritualidade foi a base da criação do Império Islâmico e é presente em alguns países até hoje. Indo agora para a Baixa Idade Média, onde a gente já consegue identificar e perceber as transformações do feudalismo, que seria quais? O aumento da produção agrícola, o crescimento demográfico e urbano, a especialização do trabalho e a expansão comercial. Mas como nem tudo são flores, ali no decorrer do século XIV, após um longo período de prosperidade, a Europa ali dá de cara com uma grave crise que destabilizou o sistema feudal. E algumas dessas causas dessa crise foram o quê? A alteração climática, que com o aumento das chuvas e frio intenso daquela época, destruíram plantações, comprometendo o fortalecimento de alimentos. Então, a falta de produto provocou a elevação de preços e grande parte da população europeia sofreu com a fome. Além ali dos crescimentos da cidade sem as mínimas condições sanitárias, somando ao enfraquecimento da população pela fome, favoreceu e muito a propagação da famosa peste bubônica. Também levado como um dos motivos dessa crise foi a guerra. Foi o terceiro grande fator da drástica diminuição demográfica e agravamento da crise, que era chamada a Guerra dos 100 Anos. Então, já sabemos que ali durante a Baixa Idade Média, a Europa passou por várias transformações por conta do feudalismo. Então, a expansão das cidades e o surgimento de novos centros urbanos foram ali somando e possibilitando um maior fluxo de mercadorias e ideias. O aumento das atividades comerciais propiciou a maior circulação de valores e o enriquecimento e fortalecimento da burguesia. Então, o aperfeiçoamento técnico e científico mudava a relação do homem com a natureza e sua forma de pensar, o que desencadeou o começo do Renascimento.
Então, durante essa grande crise generalizada do feudalismo, a configuração social europeia foi gradativamente passando por alterações. Então, além da grande crise desse período, também tinha lutas de interesses, como a da rica burguesia mercantil, que queria ali eliminar as barreiras que dificultavam o comércio, como por exemplo as taxas feudais e a variedade de pesos. Por isso, essa certa classe social apoiou o fortalecimento dos reis, vistos como necessários para restabelecer a ordem e abrir novos mercados. Então, isso abriu grandes portas para o surgimento das monarquias nacionais. Essas monarquias foram vistas como uma saída para superar as dificuldades da crise. E aqui finalizamos mais um podcast, História em Dia. Até amanhã!